e criam uma categoria para definir o nosso trabalho de fado bicha enquanto uma música política. E nós aceitamos de todo essa categoria, mas começámos a pensar o que é que significa isso de ser político. E ao pensarmos, por exemplo, no caso do fado, em pensarmos que em mais de 2 séculos de existência de fado, e nunca se cantou de uma forma explícita e visível narrativas que não fossem normativas, e nós perguntamos se isso não era em si muito mais político do que aquilo que nós fazemos, que é contar as nossas histórias de uma forma natural, sem grande dificuldade para nós. Político seria nós cantarmos as canções que não são as nossas, não é? E este silenciamento que está presente e que afeta muitas lutas, não só a luta LGBT, mas como a luta antirracista, a luta pelas mulheres do direito ao voto e tudo mais, todas estas pessoas perceberam desde muito cedo que o silêncio era muito mais, ou podia ser igualmente político do que esta canção de intervenção, não é? Só quem nunca apanhou porrada é que não sabe que o silêncio é igualmente político do que aquilo que nós fazemos. A música que nós trazemos e a forma como nos apresentamos em palco traz muito esse devolver um desconforto, não é? Que nos foi criado por sermos impedidos de muitas formas de cantarmos o fado, porque o fado conta as histórias de cada pessoa, não é? Podemos contar a nossa história. A forma como nós fazemos esta política é nós sabermos que ao trazermos isso e corrompermos com uma série de normas e de padrões que estavam estabelecidos muito rigidamente, vamos subverter e vamos criar uma política de forma poética, liricamente, visualmente também, mas no fundo é dar uma existência poética a essas narrativas que eram as nossas, mas que não tinham sido ainda postas em cima da mesa. O trabalho, ou esta ideia de criar um fado bicha, e eu chamei-lhe fado bicha desde o início, partiu de uma necessidade de exploração que era muito pessoal. E eu acho que esses 2 prismas são importantes no nosso trabalho, à lupa desta ideia da poética política, e acho que serão importantes para qualquer artista, e a Yara também depois poderá responder a esta pergunta. Acho que serão importantes para qualquer artista que se insira nesta corrente de criar arte, criar música ou criar poesia, criar palavras, criar textos artísticos e criativos que reflitam preocupações sociais e que reflitam lutas e movimentos sociais. Acho que há sempre um prisma pessoal e um prisma comunitário, digamos. Quando eu comecei Fado Bicha, eu tinha mesmo um objetivo de uma exploração muito pessoal. Eu queria cantar fado. O fado era uma música que eu já escutava desde a... Enfim, pessoas que crescem em Portugal escutam fado desde sempre, mas que eu comecei a escutar ativamente, proativamente, desde a adolescência, e que a certa altura na minha vida comecei a sentir que gostaria de cantar e que gostaria de experimentar, e depois de um contacto bastante breve com a comunidade do fado, com uma escola de fado e com casas de fado, eu senti que essa comunidade, essa prática comunitária não estava preparada para me receber e à forma como eu queria cantar e à forma como eu queria expressar o fado da forma que eu queria. E portanto, para eu caber nesse molde, que é bastante rígido, eu diria, eu teria de deixar de lado muitas coisas da minha identidade e da minha expressão e da minha vontade também em relação àquilo que eu queria fazer. E eu já não estava disposta a isso. Então, durante uns meses, eu tentei perceber o que é que eu poderia, que novo sítio é que eu poderia criar para que isso pudesse acontecer. Então o Fado Bicha aparece como esse sítio, né? Um espaço que não tem regras à partida, nem regras feitas por mim, nem regras impostas por outra pessoa. Um espaço que pôde ser físico porque encontrei uma pessoa que era proprietária de um espaço mínimo, um bar muito pequeno aqui num bairro histórico de Lisboa, e que estava não só disposta, como muito entusiasmada a dar palco a esta exploração, e então pôde acontecer esse exercício.
e depois exercício ao qual o João se juntou, por motivos que ele já pode contar a seguir, e que permitia fazer coisas tão simples e ao mesmo tempo tão radicais, como criar um fado que falasse do amor entre dois homens ou do amor entre duas mulheres, de certa forma colonizando fados que já existiam, portanto fados clássicos, fados conhecidos por toda a gente, colonizando-os de uma forma criativa, ou descolonizando-os, sim, de uma forma criativa e um espaço em que outras pessoas se pudessem juntar a esse exercício e pudessem admirar esse exercício e sentir-se de alguma forma estimuladas ou até mesmo representadas nesse exercício. Só depois de começar a fazer o fado bicha e de começar a experimentar de facto e de começar a perceber também o retorno das outras pessoas, tanto o positivo como o negativo, é que eu fui entendendo as formas como o fado, e quando eu falo, nós falamos do fado porque é o cânon no qual nós nos inserimos, mas pode aplicar-se a muitos outros cânones artísticos, das formas como esse cânon nos exclui, e por isto que o João dizia, não é? Em 200 anos, mais de 200 anos de prática fadista, naquilo que chega aos nossos ouvidos aos dias de hoje, e há muitos estudos históricos do fado, não há registro de uma prática artística dentro do fado onde essas identidades fossem visíveis ou onde essa luta fosse sonora de alguma forma. Então isso, obviamente, de uma forma subtil e indireta, mas ao mesmo tempo de uma forma muito clara, diz-nos que um grupo de pessoas não tem cabimento dentro do fado. E se tiver cabimento, é à custa de não abordarem esses assuntos. Obviamente que houve poetas e fadistas e músicos LGBTI na história do fado desde sempre. Muitos deles nós conhecemos, ainda hoje em dia. Mas essas narrativas e essas identidades nunca puderam ganhar forma e corpo de uma forma real no fado. Então nós gostávamos de, só para pontuar assim com alguma graça, vá de certa forma, ou também com algum exemplo mais claro do nosso trabalho, de pontuar com algumas músicas, e gostávamos de cantar para vocês uma música que é uma dessas que eu cantei, acho que já foi contigo, talvez, no terceiro show de Fado Bicha, em 2017, e que é uma descolonização do fado de Bia da Moraria, e que conta, na nossa versão, a história de amor entre a Bia e a Adelaide. Lá vai a Bia, que arranjou um par jeitoso, é vendedora como ela, ali para o bem formoso. São dois amores, duas vidas tão singelas. A Bia a vender flores, a Adelaide a vender cautelas. Namoraria, sou fã da novidade. Ai, a Bia com a Adelaide, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, Deus queira, isto não mude, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. A pequena Bia, tímida e sonhadora, Adelaide alta e esguia, bem na cabeça loura. Primeiro beijo foi no largo da Severa, havia sangue de desejo, a Adelaide feita uma fera. Na maioria só falta na novidade, ai, havia com a Adelaide, as conversas são iguais. Ai, qualquer dia, meu cheiro, isto não muda, que a senhora da saúde vai ser pequena demais. E na altura que eu escrevi o livro, eu debatia muito e questionava-me sobre a condição da mulher e principalmente a condição da mulher negra. E o início criativo do meu livro começou até no Brasil, porque foi no Brasil que eu encontrei muitos dos movimentos de orgulho da negritude, coisa que eu não encontrei nem em Portugal, nem em Angola. E isto tudo fez um grande questionamento
no que é que seria a minha identidade, do que era a minha identidade. E eu comecei também a falar muito e bastante com a minha avó e trabalhei tudo o que em termos académicos é considerado o pós-memória e como isso afetou a minha formação como pessoa. E só para contextualizar, a minha família, devido à guerra da independência em Angola, teve que vir para Portugal, portanto não fomos retornados, porque nunca tínhamos vivido em Portugal, mas pode-se dizer que fomos exilados de um contexto emocional, exilados de uma casa, distantes de um paraíso. Portanto, foi criado uma utopia do que era a Angola vivida por angolanos, que também não correspondeu à realidade quando eu voltei à minha terra, porque assim como Vitória, eu fui à procura das minhas raízes. Portanto, e todo este processo de busca e de descobrimento, de encontro e desencontro, trouxe-me também bastantes memórias da infância, da minha adolescência, memórias de discriminação, de racismo, de questionamento da narrativa portuguesa sobre o colonialismo, sobre Angola. E foi assim que eu decidi escrever. Eu queria escrever uma história que, de certa forma, expressasse aquilo que eu estava a sentir, que humanizasse a história de Portugal e de Angola. Porque a história é bastante objetiva e falta ali a questão emocional, a questão pessoal, a questão humana das pessoas. E eu acho que foi por aí que se calhar se tornou um livro com alguma poética política, mas quando eu o escrevi não tinha essa noção, eu só ganhei essa noção através dos meus leitores, quando diziam, o teu livro é bastante militante. Eu, a sério, mas porquê? Não tinha essa noção, o que é interessante, porque mostra que todos nós temos uma função na polis, na sociedade. Mesmo não querer participar é uma participação, é uma mensagem que enviamos. Outra questão que é também interessante, que acabou retratada no meu livro, e isto também é interessante mencionar, eu não cresci em Lisboa, portanto eu cresci nos subúrbios de Lisboa, e isso também fez de mim, não é que eu tenha sido marginal, mas fui marginalizada por estar fora do centro, por estar à margem. E sempre existiram estes conceitos de linguagem de preto, que é assim que falam, o preto-guerês. E, portanto, isto já foi feito mas de forma bastante consciente. Eu, no meu livro, e eu chamo isto uma ocupação, eu quis fazer uma ocupação linguística. E o meu livro chama-se Essa Dama Bate Bué. E Essa Dama Bate Bué é um título que pode ser considerado um título pouco literário, porque é uma expressão bastante de rua, bastante de margem, bastante de gueto. E é interessante também esta questão, porque já recebi comentários bastante positivos, mas bastante negativos relativamente ao título. Isso, bué nem é uma palavra, mentira, bué é uma palavra, e é uma palavra que tem origem no Ubuntu, que foi uma das línguas, que é uma língua ainda falada em Angola, mas uma das línguas que foi proibida de ser falada na altura da colonização. E eu, durante todo este processo, também fiz uma redescoberta da minha língua materna. A minha língua materna oficial é o português, mas se não tivesse existido a colonização, talvez teria sido um Ubuntu. Então também fiz uma própria aprendizagem linguística. E neste processo de aprendizagem linguística e de comparação de troncos linguísticos, acabei, por exemplo, por descobrir que as línguas com um tronco bantu são muito mais inclusivas em termos de género do que línguas românicas como, por exemplo, com origem no latim, que só há 3 géneros, o feminino, masculino e o neutro. As línguas bantu não têm isto. Portanto, foi bastante interessante toda esta minha descoberta, que foi um impulso egoísta, que se tornou-se uma poética política, ou tornou-se política, porque é uma história que conta muitas histórias e existem muitas histórias que são semelhantes à minha. Eu acho que
torna-se política nesse sentido, porque as minhas inquietações são inquietações que no espaço comum não têm voz, ou têm uma voz que é controlada. E depois também não é só nós entendermos a questão, ok, vamos dar voz ou eu vou dar voz, mas na realidade, quem é que nos ouve? Se alguém fala, quem é que nos escuta? Que formas de escuta é que existem? E há diferentes formas de escuta, há diferentes formas de se tocar o outro, sendo que a literatura é excelente na medida em que possibilita ao leitor colocar-se na posição do outro, se calhar colocar-se numa posição do marginalizado, de uma pessoa não normativa. Porquê? Porque a condição humana acaba por ser universal. Todos nós acabamos por sofrer, ou por passar, ou por sentir dor, amor. Todos nós temos carências afetivas, todos nós já sentimos raiva, mas é importante colocarmos ou fazermos uso de veículos que possam ser mais criativos, mais emocionais, para que o outro possa entender-nos, para que possa existir uma comunhão de entendimento que, afinal, a nossa condição humana é verdadeiramente universal. Este livro também foi interessante, ou pelo menos disseram-me que foi interessante, porque Vitória, a personagem principal, eu não apresentei Vitória como orientação normativa. Não foi algo que eu decidi fazer de forma consciente, porque também na altura em Angola o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo estava ainda por lei proibido, e eu achei que também seria uma forma de normalizar a sexualidade do outro. E isto surgiu quando eu estava a desenvolver a personagem. E quando eu faço o desenvolvimento das personagens, como é óbvio, eu tenho que fazer um desenvolvimento psicológico, físico. Eu disse, por que não? Por que não ser uma mulher com uma orientação sexual fora da norma? Da mesma forma que, porque é que poderia ter olhos castanhos, ou olhos azuis, ou olhos verdes, não é? Tentar normalizar. Portanto, criei uma personagem em que há apenas um momento descritivo que dá a entender, ou que revela qual é que poderá ser a sua orientação sexual. E isto também, outra vez, normaliza o que o outro pode achar de diferente, normaliza o que assusta o outro, porque no fundo o que eu entendo da nossa condição humana, nós rejeitamos aquilo que temos medo, aquilo que desconhecemos, aquilo que assusta, não é? E muitas vezes o que nos assusta, o que assusta e o que temos medo é porque já existe em nós. E eu acho que a literatura tem exatamente este poder, é trazer outras perspectivas, outros pontos de vista. E acho que só para terminar do meu lado, eu agora tenho dedicado bastante à poesia, e é interessante que eu acho que agora tenho outra visão e outro entendimento também do que é um ativismo até poético. Continuo muito nesta linha da poética política. E este poema chama-se A Heresia de Eva, e eu acho que surgiu também, outra vez, uma motivação bastante pessoal de exploração, porque eu fui criada num contexto bastante religioso e castrador da condição feminina. E por várias vezes já me debrucei sobre a Bíblia, que para mim é um livro que teve uma grande influência durante a minha infância e durante também a minha adolescência, e questionei-a. Portanto, isto de certa forma é um desafio à Bíblia, e falo aqui de Eva, por isso é que se chama A Heresia de Eva. Assobiam ditos do rio íntimo, adensado. É este o sangue que me torna mulher? Se me despir e dispo, se me despedir e me despeço, de tudo,
de todos. E se empurrar, derrubo a porta do paraíso? Ditos virgens, no útero levo casa, vila, cidade, mundo, tudo, todos, o universo, e nada levo. Eu, a criatura, invoco a fêmea, a criatura, aqueduto de águas de boca solta em verão úmido e ensolarado. Ditos da mulher, mitos e narrativas, ditos não ditos, sobre os deltas vivos e infindáveis, assim, semeando óvulos pelo espaço, pelas órbitas onde germinam outras fêmeas e outros ventres, nascentes intocadas, rias que se adensam, caindo como chuva na epiderme do sol, benzendo o portal de luz. O astro tomba, no leito onde crescem as raízes. Faz-se chama. Na vala noturna irrompe a lua, febril e circular. Pelos túneis do meu corpo térreo recolho a límpida seiva em minhas garras de madrepérola. Bébia, o meu jardim. Não existe nada que devesse ser. É isso que não sou. A terra imitando o sol. Ditos meus não cedem ao rumor do desespero, do passar do tempo. Ditos não ditos, ditos bíblicos, ditos escritos na névoa das constelações. Portanto, isto é heresia, dar o pontapé no estaminé, por assim dizer. Nós que ouvimos cantar fado, e eu que cantava em casas de fado e tocava já há algum tempo, nunca tinha posto a hipótese de que poderia cantar, enquanto pessoa homossexual, poderia cantar um poema entre dois homens. E mais do que um silenciamento, é uma falta tão grande de representatividade que tu cresces, quase que nem consegues nomear os teus próprios problemas, as próprias questões que estão à tua volta, que nem nomear consegues, não é? Eu cresci a emocionar-me com personagens nos filmes, nas novelas, heterossexuais, e a emocionar-me com isso. E é interessante agora ver também o processo oposto, que é pessoas heterossexuais a ver a dificuldade em emocionarem-se com o romance homossexual, ou pelo menos desafiá-las e pô-las esse desconforto de perceber que toda a vida eu fiz isso, não é? Toda a vida me emocionei porque não havia representatividade. E depois começamos a aprofundar estas camadas, até num processo muito comunitário, de perceber que as questões de falta de representatividade LGBT se ligam com as questões de falta de representatividade das pessoas racializadas, das questões de género, e que se começa tudo a ligar de uma forma intrinsecamente forte, com base no que a Yara também disse, do capitalismo, do patriarcado, e até da própria noção da democracia, não é? Das próprias estruturas que a democracia assenta, e em que criam estes mecanismos de uma realidade maioritária subjugada por uma minoritária, não é? Que muitas vezes pode ser feita através de leis e ser regulada, mas não deixa de ter essa ideia opressora de oprimir uma minoria, não é? E essa consciência é uma coisa também que eu te queria abordar, é um processo, e torna-se um processo. Ao longo do tempo vamos cometendo muitos erros, de falta de representatividade, de pensar estas questões, mas é um processo que temos tido no Fado Bicha e tentando aprofundar diariamente, com uma questão de olhar a 360 graus e olhar muito por dentro e para dentro. Por exemplo, pensar em que medida é que a nossa branquitude interfere no nosso trabalho, interfere nas pessoas que nos rodeiam, o heterossexismo, a homofobia que interfere mesmo em pessoas homossexuais, não é? Percebermos o que é que trazemos de normatividade do mundo heteronormativo trouxe para dentro de nós, como é que nós replicamos isso nas nossas relações, nós nos boicotamos, como é que nós replicamos isso nas nossas relações de afetos, como é que nós trazemos a misoginia que subjaz à homofobia, não é? Que nós ainda trazemos todos dentro. Então é um processo diário, que eu diria diário, e quase eterno, de descolonizar e de nos descolonizarmos ao mesmo tempo que ocupamos o espaço público. E muitas vezes é difícil de criar um equilíbrio entre nós, que não estamos preparados, se calhar, ou entre o espaço público e como é que nós vamos andando para trás e para a frente, levando porrada de dentro da comunidade, levando porrada de fora da comunidade. Mas é um processo que queremos saudável e que achamos que é saudável e que é doloroso, que é desconfortável muitas vezes, mas que faz parte de um crescimento que se quer coletivo e não só pessoal e individual. Nós falamos muito que a colonização é um processo violento, não é? Calar o outro, impor ao outro, é um processo violento. Mas o processo de descolonização também é um processo violento. E muitas vezes é um processo isolado de violência, de
violência. O que o João está a descrever, eu também sofro, eu também sofri, eu tenho também que constantemente policiar-me contra os meus preconceitos, contra os black spots que eu não tenho. Porquê? Porque não existe uma matriz ainda definida e completa do outro descolonizado. É um trabalho constante, não é? Foram séculos e séculos de normas, de formas, de definição de como o outro pode estar. Portanto, o processo de descolonização, de limpeza, não é? De limpeza mental, de limpeza do ser, é um processo violento. E eu acho que não é valorizado e nem é entendido, porque muitas vezes o facto de nós errarmos, nós pessoas que possamos estar em processo de descolonização, é altamente criticado e não entendido, quando isto é um caminho para todos. A forma como nós fazemos o nosso trabalho hoje em dia, e não foi assim desde o início, como eu já descrevi, e para a Yara a mesma coisa, é curioso como a Yara falava, a Yara estava a dizer que se sentia, que olhava para trás e de certa forma caracterizava a forma como ela cresceu, o local onde ela cresceu, os processos sociais e que depois tiveram influência nos processos familiares dela, como processos de marginalização. E nós sentimos a mesma coisa, não é? Em relação às nossas vivências, não pelos mesmos motivos, mas por outros motivos. Como o João dizia, ao longo das nossas vidas, aprendemos a emocionar-nos e a buscar referências em conteúdos quase estritamente heteronormativos e heterossexuais, que não é a mesma coisa, e brancos, claro, da busca da felicidade, da realização pessoal, da estabilidade na vida e do correto, não é? Porque não é só a felicidade, tinha também e tem sempre e continuará a ter, e também contra isso é contra isso que nós lutamos, tem sempre um caráter moral nessa atribuição. A normatividade funciona de forma que quando nós nos atrevemos e nós também conseguimos fazer esse exercício de perceber que nós conseguimos fazer o fado bicho hoje em dia, porque houve uma série de pessoas que no passado e até aos dias de hoje lutaram e continuam a lutar, e nós inserimos-nos nesse património e nessa luta para que isto pudesse acontecer, não é? Porque se fosse há 50 anos, por mais que nós quiséssemos e tivéssemos a clareza mental para criar o fado bicha, pura e simplesmente, ou seria uma doença e seríamos internados no hospital psiquiátrico, ou seria crime e seríamos presos. A homossexualidade foi crime em Portugal até 1982, ou alguns anos antes de nós nascermos. Portanto, tem toda uma contextualização social, claro. Nós temos perfeita noção disso e inserimos-nos num património e numa continuidade, numa cronologia da luta pelas questões de género e pelas questões dos direitos das pessoas LGBTI. Mas ainda assim, quando nós temos essa capacidade de trazer, aquilo que nós trazemos é considerado inerentemente marginal e subversivo, quando nós não somos, por natureza, subversivos. Nós tornamos-nos subversivos no embate com uma estrutura que nos marginalizou historicamente, não é? Tornam-se políticos, não é? Então é quando se tornam exatamente, políticos. subversivos e políticos. Nós tornamos-nos subversivos e políticos porque, para existirmos, temos de debater com uma estrutura onde não cabemos e na qual já somos vistos à partida como marginais. E eu acho que isso é, no fundo, o cerne da ideia do que seria uma poética política do ponto de vista identitário, né? Da pessoa que cria a arte política para poder existir, na verdade. No fundo é isso que acontece, é para podermos existir artisticamente e para podermos veicular uma mensagem de existência para o nosso povo, né? Para que as pessoas como nós possam olhar para um lugar, de certa forma, de reconhecimento artístico, enfim, e se possam ver lá refletidas de alguma forma e com isso criarem elas próprias algum sentido de existência que muitas vezes quando olham à volta não têm, né? Não temos e não continuamos a não ter. Eu acho que a poética política é exatamente isso, é questionar de forma criativa a lógica de dominação, seja ela qual dominação e em qual área
estejamos a falar. Primeiro, eu acho que existe muito esta noção da responsabilidade criativa, da competência criativa, que é logo assustador. Portanto, a criatividade tem que ser vista como uma brincadeira, como as crianças. As crianças criam sem que ninguém lhes dê autorização, sem que ninguém lhes diga o que é considerado um bom ou um mau romance, boa ou má literatura. Então, ponha-se primeiro nessa posição de não julgamento, de brincadeira, de descontração, de não tentar comparar o que... Eu não estudei literatura, eu estudei recursos humanos, adoraria ter tido a possibilidade de estudar literatura, mas também um dos meus grandes bloqueios por causa da minha história era a necessidade de estabilidade financeira, e funcionava muito melhor na altura ir para recursos humanos, e trabalhei 15 anos em recursos humanos, mas comecei a escrever porquê? Porque estava numa infelicidade tão grande, numa alienação tão grande com o meu verdadeiro eu, que chegou a um ponto extremo, que eu acho que ninguém tem que chegar, chegou a um ponto extremo que eu disse, eu assim não consigo viver, eu já não estou viva, eu tenho que escrever, tenho que começar a escrever, tenho que me dedicar a trabalhar-me pela criatividade. Portanto, faça para si, sem pensar no que é que os outros irão achar. E depois veja, eu nunca pensei que fosse publicar o meu livro. Nunca pensei estar hoje aqui numa conferência, ou nunca pensei poder ter o meu livro publicado noutros países, e aconteceu. Brinque, sem julgamento. E depois há um outro conceito que eu acho que é super importante desmistificar, que é a questão da originalidade. Não existe nada que seja original. Aliás, a originalidade é nós podermos criar, ou a criatividade existe criar-se em cima do que já existe, não é? Quem antecedeu. Portanto, vamos inovar naquilo do que já existe. E é assim, as pessoas querem, ou a arte, o que tem que ser é autêntica. E isso nota-se quando a arte é autêntica. Quando parte de uma experiência pessoal, quando parte de um âmago, as pessoas sentem que até pode não ser perfeita, mas é autêntica, e eu acho que é por aí. Mas é matar diariamente esse polícia que dentro de nós, para nos permitirmos. Obviamente que essa permissão só vem com alguma representatividade, com sensação de legitimidade, mas há outra coisa para além disso, que se liga também com a ideia do síndrome do impostor, não é? Nós acharmos que não temos as competências suficientes para criar, porque também temos uma matriz ou uma grelha de referências e valorações que estão pré-definidas à partida, não é? O que é uma boa música, o que é uma boa composição melódica, rítmica, harmónica, e passa muito por isso. São etnocêntricas e francocêntricas. E sim, europeiocêntricas e cêntricas. E passa por esse período, por esse processo, pelo menos para mim, tem passado esse processo de consciência, porque nós falávamos há bocadinho que nem sequer, muitas vezes, conseguimos nomear aquilo que sentimos e aquilo que somos, não é? E passa por isso, por procurar, por refletir, tem passado por mim, no meu caso tem passado por isso, e de matar esse polícia. Connosco teve uma camada particular, que é a visibilidade do nosso projeto, implica necessariamente uma visibilidade nossa e das nossas identidades, que implica, no fundo, para muitos outros artistas, né? Se qualquer artista heterossexual que cante sobre um amor que já teve, de certa forma também visibiliza a sua orientação sexual, que no fundo é normativa, portanto, à partida, já toda a gente espera que toda a gente seja heterossexual, portanto, e é importante por isso também que nós, as pessoas LGBTI, possam dizer, sempre que há segurança para tal e que se sintam confortáveis para tal, a sua orientação sexual, mesmo em situações onde isso possa não ser particularmente relevante. Eu, por exemplo, tento sempre, sempre em todas as situações, dizer que sou bicha, mesmo que tenha de fazê-lo de uma forma não muito pertinente, mas acho que é importante, eu sinto que seja importante para mim,
E o facto de nós fazermos o fado bicha tornou-nos muito visíveis e particularmente vulneráveis, nomeadamente, e para começar, com as nossas famílias, não é? Portanto, nós colocamos-nos a nós próprias numa posição que socialmente é bastante vulnerável, e que traz, ou é ilicita, ou poderá elicitar, muitos sentimentos negativos nas pessoas à nossa volta, e particularmente nas nossas famílias, e que podem estar em situações elas próprias de vulnerabilidade, como é o caso da minha. Só que esses fados já existem, e sempre existiram. Há muitos fados que não definem o género do romance, que fala só, não é definido o género de dois casamentos ou demais, não é? Mas também não é definido, e isso já existe, sempre existiu. É tipo o quê? Sim. Tipo, meu amor, Okay. sim, não sei o quê, e não está definido o género nem da pessoa, nem do comitente, nem do destinatário. O único problema, Vera, é que a universalidade é um logro, não é? A universalidade, ou Subjetividade. Não, é mesmo a universalidade. A ideia de universalidade, no fundo, é uma falácia, porque não temos, todas as pessoas não têm o mesmo acesso à universalidade. Ou seja, no fundo, a universalidade acaba por ser o espelho da normatividade. A normatividade funde-se com a universalidade porque nós ainda não vivemos numa sociedade, e faltará muito para que isso possa sequer acontecer, já não será no nosso tempo de vida, acho eu, em que várias identidades diferentes, sejam tanto as mais com maior expressividade numérica numa determinada sociedade, como as com menor expressividade numérica, e às vezes nem tem de haver a expressividade numérica, até nem tem de ter este desequilíbrio, quando pensamos, por exemplo, em pessoas, em homens e mulheres numa sociedade, e estou a falar em números oficiais e, portanto, que excluem pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher, e que são números aproximados em todas as sociedades, não é? Às vezes um bocadinho mais mulheres, noutras sociedades um bocadinho mais de homens, e, no entanto, nós utilizamos o universal masculino. Nós não dizemos eu vou à médica, nós dizemos eu vou ao médico. E o universal masculino é entendido como sendo o neutro, e nunca é neutro, porque já para começar nem sequer há género neutro na nossa língua. Portanto, o universal de género é sempre o masculino, não é neutro. E o mesmo se aplica a este caso, quando temos músicas que falam, por exemplo, sobre uma história de amor em que o género das pessoas não é referenciado, ou em que se tenta não referenciar o género. Eu acho que é um exercício interessante, e eu próprio já o tentei fazer no passado, mas acho que no fundo acaba por ser uma forma de nós fugirmos ao desconforto de olharmos para estas questões de frente e de percebermos que, de facto, o universal ainda não responde às nossas necessidades, porque nós estamos muitos passos atrás e nós ainda precisamos de fazer audível as nossas identidades e quem nós somos. É voltarmos a criança. Porquê? Porquê, mãe? Porquê, pai? Não é? Porquê que o céu é azul? Porquê que é assim? É exatamente isso, é criar sem regras e questionar exatamente pelo ato de inquirir a origem, a forma como alguém estabelece uma norma. E porquê esta norma? Tens razão quando disseste que a nossa prática de subversão se centra muito na palavra, mas ela não se centra só na palavra, de todo mesmo. Nós fazemos uma componente muito importante da nossa prática artística, da nossa performance, da nossa prática performática, tem que ver com a expressão de género e, portanto, com o lado visual e experimental até dos nossos concertos e da nossa prática. E essa exploração que nós fazemos em palco é ela própria também não normativa, para começar, e ela própria também política, e talvez até seja mais disruptiva e mais incomodativa do que o seu
do que o seu paralelo lírico. E, na verdade, as primeiras grandes reações negativas e de não aceitação, para usar um eufemismo, foram particularmente dirigidas à forma como eu, na altura era mais eu que estava a fazer essa experimentação, o João depois começou mais à frente, como eu me apresentava em palco, de uma forma, pronto, a fazer eu próprio uma experimentação queer de uma série de coisas, não só em relação à roupa que eu punha no meu corpo, à forma como eu me preparava e aquilo que eu punha na cara, a forma como me apresentava, e também a própria dança, a própria expressividade que o meu corpo assumia durante as performances, que era um dos meus objetivos principais, se não o meu objetivo principal, para fazer o Fado Bicha. Portanto, Fado Bicha tem muito um lado também performático e de experimentação do género que vai para além das letras. Até antes de nós começarmos a cantar, a pessoa vê-nos, não é? E o desconforto que causa, imagina, de repente, os padrões, as regras de género serem quebradas, é o primeiro questionamento que a pessoa falava de um desconforto que é causado, que foi nosso primeiro, não é? Porque não podemos usar, por isso sermos impedidos. Não, e mesmo quando usamos, também é um desconforto, claro, subjacente. E que é partilhado, e eu acho que o palco pode também ter esse lugar de partilhar um desconforto com o público, e é uma coisa que me dá muito gosto, e esse desconforto fazer com que a pessoa tenha que refletir, pelo menos seja obrigada a pensar as estruturas que tinha, e depois concordando ou não, mas pelo menos pôr a pensar, e a arte tem esse papel, tanto liricamente como corporalmente e expressivamente, de questionar e de criar desconforto com o objetivo de refletir, de reflexão. Sim.